Oi, pessoal, bom dia. Estava sem áudio aqui, meu microfone estava desligado, né? Pessoal, bom dia. Então é o seguinte, gente, quem quiser os slides, tá bom? Quem quiser os slides, eu mando para vocês os links. O link, se alguém já tem o link, eu já mandei para outras pessoas, o link é o mesmo, tá bom? Eu só vou atualizando os arquivos lá, tá bom? Mas se você não tem o link, ou quem perguntou aí, quem pediu, eu mando o link para você. Aí lá na pastinha vai estar todas os slides, tá? Para vocês terem no celular ou no computador, tá bom? Estamos escutando bem agora aí? Tá, né? Tá bom. Bom dia, Cauã, fala Cássio, Alanes, Nicole. O link dos slides, sim, Gabriela, o link dos slides. É o linkzinho que eu dou para vocês têm um linkzinho. Aí, inclusive esse slide aqui já tá lá já também, o de hoje. Tá bom? Fala, Natália. Bom dia. Tá subindo aí, Natália? Fala, Murilão. Murilo chegando aí. Bom dia, Murilo. Bom dia, gente. Tudo certo? Como é que tá sendo as aulas aí? Tudo bem? Tudo bem, né, pessoal? Bom dia. Então vamos lá, Alanis. Por que mais ou menos, Pirani? Fala aí. Ah, então, essas invasões aí, gente, é gente boba. Só não dá audiência, daqui a pouco para. É só não dar audiência, daqui a pouco passa. Daqui a pouco a gente tá fazendo um esquema de mais segurança, mas eu nem me preocupava muito com isso, sabe? Depois o pessoal cansa. Se a gente não der audiência expulsando, cansa. Aí para. Eu sei sim, pessoal, tem o pessoal entrando, falando besteira no chat, colocando funk, Então, Melissa, isso aí é normal. Daqui a pouco passa. Como não está tendo audiência para eles, não está tendo para que fazer isso? Daqui a pouco eles cansam, vai para praia, vai pegar, vai nadar, né? Vai pegar onda, vai andar de bicicleta. Daqui a pouco eles cansam, tá bom? Não se preocupem com isso. É falta de atenção. Então, Murilo, falta de atenção, mas também quando a gente também não dá atenção para eles, eles cansam. Tá bom? Ó, para vocês verem, só entraram uma vez comigo até hoje. Se entrarem aqui, eu vou lá, tiro fora. Entrou só uma vez, eu tirei na minha aula do primeiro aninho. Suave. Tá bom? Até número. Aí quando vocês mesmos podem ajudar a gente, né? Vocês mesmos podem ajudar e tirar também. E falar, tira esse aqui, que tal, eu vou lá e tiro. Quando tira, eles não conseguem voltar mais, entendeu? Tá bom? Beleza, pessoal? Podemos ir? Deixa eu ver aqui a carinha de vocês. Não tem ninguém, tá todo mundo com a aula. Fala, Natália, Nicole, oi, pessoal. A Gabi, só a Gabi tá aí, ó. Quem mais? Tá todo mundo aí, né? Murilão, João, Amieiro também tá aí. Vamos lá. Fala, Alanis. Tá com frio, Alanis? Com essa touquinha aí? Tá, né? Gente, vamos lá então. Hoje, bem tranquilo. Deixa eu colocar aqui. Suavidade total, tá? Eu já falei com vocês, falei com vocês semana passada, e vou dar só mais uma reforçada. Terão avaliações, vocês sabem, né? Estão sabendo que vai ter avaliações aí. O que eu falo para vocês, gente? Não se preocupem no momento, pelo menos agora, com a avaliação. Por quê? A avaliação vai ser bem tranquila e vocês têm muito material, muitas formas de fazer a avaliação bem, muitas formas de estudar, tá? Qual é a preocupação número 1 hoje para a gente aqui? É você estar presente na aula, prestando atenção e tirando as dúvidas, tá bom? Por quê? Porque eu falo isso? Porque, como eu falei semana passada, a gente tem, gente, um monte de formas de estudar. Primeiro, a mais importante que eu acho é esse nosso encontro aqui, tá? A gente tem um encontro muito curtinho para passar bastante coisa, mas é fundamental esse encontro, vocês estarem prestando bastante atenção, porque é o momento que eu posso tirar dúvida na hora, eu posso ter uma sugestão de alguma coisa de melhoria, tá? Esse é um canal, o canal que a gente tem, o online, que a gente está falando ao vivo. Tem um outro canal também, são as aulas gravadas, então o professor falou uma coisa, eu não entendi direito, tá? Não entendi direito.
Vai lá na aula gravada e vê. Tem um material que eu estou mandando para vocês. Esse material aí que vocês podem baixar a hora que vocês quiserem. E tem também o meu e-mail, gente. O meu e-mail está aí para qualquer tipo de pergunta. Teve gente que perguntou outras coisas de informática para mim e eu tento responder o máximo possível. Então, pessoal, a gente tem muita ferramenta para avaliação. Então, a avaliação a gente está tranquilo quanto a isso, tá? Eu falo, não só falo comigo, falo de outras matérias, tá? A gente tem muito material para estudar. Diferente quando a gente estava na sala de aula, que era sala de aula e apostila. Não tinha como a gente falar com o professor. Agora a gente tem como falar com o professor, tem como ver a aula gravada. Claro, não é a mesma coisa da presencial. A presencial tem seus prós também. Só que a aula online também tem os seus prós, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui, tá tendo muitas invasões, alguma coisa, falta de atenção, é isso. Até o número, já pensou em colocar. Então, o Cauã, colocaram isso no primeiro ano comigo, mas eu já tirei na hora, as crianças nem se assustaram. Eu acho que foi na aula do teu irmão. Não, na aula do teu irmão foi no segundo. Teu irmão, no segundo, né? Acho que foi na aula do teu irmão, no segundo ano. Mas eles nem se assustaram, eles nem viram, tá? Beleza? Vamos lá, gente? Então, o que a gente vai falar hoje? Semana passada, semana retrasada, antes das férias, a gente falou um pouquinho do Android. Hoje, nada mais justo do que a gente falar um pouquinho, né, do iOS. Gente, o iOS, o que ele é? Todo mundo já sabe, né? O iOS é o sistema operacional para dispositivos móveis da Apple, tá bom? Então, o iOS, ele é o sistema operacional, ele é o programa, ele é o operativo dos celulares da Apple. Ele é exclusivo para dispositivos móveis feitos pela Apple, tá bom? Tranquilo? Facinho, né? Então, gente, o que muda nele para o Android, para o Windows, para o Linux? A funcionalidade dele é a mesma. Ele faz o quê? Ele operacionaliza as coisas, ele faz as coisas funcionarem. Ele faz, no caso, o, o celular da Apple funcionar. Por isso que o nome dele é um iOS, tá bom? Beleza? Podemos seguir? Então, gente, o que acontece? O iOS, antigamente, ele era chamado como iPhone OS. O que significa esse iPhone OS? iPhone é o nome do celular da Apple, né? E o OS significa Operation System, que vem de sistema operacional, tá bom? É um sistema operacional móvel da Apple Inc., Incorporation, no caso, né? Desenvolvido exclusivamente para iPhones, iPad, iTouch e são dispositivos móveis da Apple. O que eu queria falar para vocês aqui? Gente, todos esses sistemas operacionais para dispositivos móveis, eles são portados, eles são migrados de um sistema operacional de computador. Então, o iOS, ele foi baseado no macOS, tá? A gente já falou um pouquinho sobre isso, sobre o macOS, né? Eu acho que foi ano passado ou no ano retrasado, no sexto ano, no sétimo ano, no nono ano. Acho que foi no sétimo ano. O que acontece? Os computadores da Apple são o mesmo esquema do iPhone. Eles são o quê? Eles são exclusivos com o sistema operacional deles. E o sistema operacional da Apple é o chamado macOS, tá? E quando a Apple ela começou, ela não começou fazendo celular, iPod, essas coisas. Eles começaram fazendo computadores, tá? Mesmo esquema, mesma linha de pensamento onde todos começaram, onde a Microsoft começou, tudo certinho, tá? Então, pessoal, o iPad, o sistema operacional iOS, ele é oriundo, ele vem do sistema operacional de computadores, o macOS, que no caso do Android, ele vem do quê? Do Linux, tá? Então é um portado, ele é portabilizado para a nossa realidade, para a realidade dos dispositivos móveis, tá bom? Aí, o mesmo sistema operacional para dispositivos móveis, ele é feito para o telefone, o iPhone, que é o mesmo sistema operacional do iPod, é o mesmo sistema operacional do iPad, é o mesmo sistema operacional da Apple TV, tá bom? A Apple não permite que o iOS sejam executados em hardware de terceiros. Na verdade, não é que ela não permite, né? Os hardwares de terceiro, eles não estão preparados para
colocar um iOS. Eles não funcionam bem com o iOS. Teria como emular o iOS? Tem jeito para tudo, tá? Só que não funcionaria legal, por quê? Por que o iPhone ele funciona bem ali? Porque o iOS ele é feito para aquele tipo de dispositivo, tá bom? Tranquilo? Podemos seguir, pessoal? Facinho isso aqui. É mais conceitual, tá, gente? Essa ideia que eu queria falar com vocês é mais conceitual. Falar um pouquinho da história, das versões, se der tempo. E falar um pouquinho de onde veio, tá bom? Então, para começar lá, ó, o primeiro iPhone, ele surgiu em 2007 com o Steve Jobs. Na verdade, o Steve Jobs, acho que todo mundo já conhece, né? Que ele foi o criador da Apple, né? Ele foi o criador da Apple. Ele faleceu, acho que foi em 2015, né? 2016, um negócio assim. E esse cara aqui, ele foi o criador da Apple. Na verdade, eles começaram trabalhando junto a Apple, junto com a Microsoft. Não sei se eu falei aqui com vocês que existe um filme chamado Piratas do Vale do Silício. Eu já falei isso para vocês? Deixa eu colocar aqui, ó. Piratas do Vale do Silício. Piratas do Vale do Silício. Gente, esse filme é muito legal, depois vocês anotem aí. É um filme um pouquinho antigo, deve ser lá da década de 90, 2000, começo de 2000, tá? Conta a história do começo da Apple e do começo da Microsoft. O Bill Gates e o Steve Jobs, eles trabalharam juntos, tá? Beleza? É o tamanho do iPhone. Era bem pequenininho. Aí foi aumentando o tamanho, né? Tá? Então, gente, qual foi a ideia dele, do Steve Jobs? Ó, em uma das melhores apresentações da sua vida, na verdade foi a lendária apresentação do iPhone, né? Até então, antes de 2007, não existia o iPhone, era só computadores, né? Então ele mostrou um celular que ele queria que o celular tivesse somente um botão, tá? E além disso, depois dessa apresentação aqui que esse cara fez, ele revolucionou o mundo do celular, tanto que os celulares hoje são baseados nessa ideia, tá? Tudo bem, não é igual ao iPhone, alguns não são diferentes, alguns têm alguma coisa, mas a ideia de smartphone veio dessa época aqui, veio dessa apresentação e veio da cabeça desse cara aqui, tá bom? Onde o quê? Os celulares eles foram revolucionados que poderiam se conectar à internet. Então esse cara ele já tinha noção como a gente ia usar mais o celular hoje em dia do que outra coisa. Para tudo. Hoje em dia a gente usa o celular para tudo. Para pedir comida, para conectar na internet, para jogar, para estudar, para entretenimento, tá? Qualquer coisa, a maioria das coisas a gente usa o celular. Em 2007, isso não era uma realidade, o pessoal nem pensava nisso. E esse cara já estava com a visão lá na frente. Tá bom? Porque eles se separaram, Gabi? Na verdade, não é que se separaram, né? Conta no filme lá que o Steve Jobs copiou algumas coisas da Microsoft e a Microsoft copiou algumas coisas do Steve Jobs. E foi aquela, tipo, pega a ideia de um, pega a ideia de outro, né? E a Apple, ela seguiu a linha mais de design, essas coisas, e a Microsoft seguiu a linha mais de mundão, popularizar as coisas. A Microsoft queria vender muito e a Apple queria vender pouco, mas vender as coisas mais elitizadas. A ideia mais ou menos foi essa. Cópia coletiva. Alanis, cópia coletiva, na verdade, nada se cria, tudo se copia e se transforma. Tá bom? Um exemplo aí, a gente tem o Windows. O Windows, o primeiro Windows, ele foi feito, acho que em 83, 84, tá? A ideia do Windows de lá, de quase 40 anos atrás, é a mesma, gente. Até hoje. O que acontece? Só foi aperfeiçoando, tá? Foi copiando, foi mudando, foi aperfeiçoando as coisas, tá? Claro, as revoluções existem, que nem é desse cara aqui, ó. Esse aqui não existia. Não existia um celular que era touch, que só tinha um botão. Como que eu vou ter um celular com um botão só? Aí foi quando esse cara veio com o iPhone. Tá bom, pessoal? Beleza? Podemos seguir? Facinho, né? Então, ó, o Steve morreu em 2011, ó. Ele nasceu em 55 e morreu em 2011. Então, quem foi Steve Jobs, né? Ele foi um grande inventor,
né, e o criador da Apple, tá? Destacou-se por fundar e presidir a Apple Computer, a Apple Incorporation, e por revolucionar algumas indústrias, como computadores pessoais, tanto que nesse filme que eu falo para vocês, Piratas do Vale do Silício, ele fala muito sobre esses computadores pessoais, que quem fez esse computador aqui, ó, o primeiro computador pessoal, foram o Steve Jobs junto com os outros caras aí. Depois vocês vão ver no filme, tá bom? Então, antes dessa época aqui, gente, antes dessa fotinha em preto e branco que tá aqui, ó, como é que eram os computadores antigamente? Ninguém tinha computador em casa. A maioria das empresas não existia computador, então só algumas empresas tinham computador. Onde tinha computador? Nas faculdades, para fazer pesquisa, nas bases militares, tá? E só. Aí, o computador não era assim, um monitorzinho com mouse e teclado. Não era assim. Era uma sala inteira, um computador, tá? Aí esse cara veio com a ideia de colocar uns computadores pessoais. Foi quando fala tudo desse filme aí, tá? Ele veio com a ideia de colocar os computadores pessoais. Aí ele fez filmes de animação, tanto que a Pixar, ele deu algumas ideias da Pixar, músicas, o iPod é celular, as músicas em um dispositivo móvel, a ideia foi dele também, tá? Tablet também, a ideia foi dele, e publicações digitais. Então o cara era um gênio, gente. Então ele tinha a cabeça muito na frente ao tempo que ele estava. Então, na verdade, Gabriela, ele era um inventor que pensava muito no futuro. Então, o que a gente está vivendo hoje, 2020, tá? Em 2007, 2005, ele já tinha essa noção como é que ia ser. Então imagine, como que vai ser daqui a 15 anos, em 2035? A gente não tem nem noção. Então ele já tinha a prospecção que o negócio já ia lá para frente. Então por isso que ele inventou, é, fez o computador pessoal, por isso que ele revolucionou com os celulares. Então o cara tinha uma outra visão. Foi quando ele revolucionou fazendo o iPhone, tá bom? Então, como a gente está falando do iPhone, eu queria falar um pouquinho das versões do iOS, tá? Gente, o iPhone, conforme os anos vai passando, as versões do iOS elas vão mudando, tá? Como a gente já estudou no Android, o que muda? Ele aperfeiçoa de acordo com o hardware, né? Então, lembrando, lá naquela aulinha lá do fundamental, do começo do Fundamental 2 e do lado do Fundamental 1, existem duas coisas que todo computador tem, que é o hardware e o software. Lembra aquelas aulinhas que eu falava lá no sétimo, no sexto ano? Hardware e software. Todo computador ele funciona disso. O hardware é a parte física, a parte que a gente pega, é o equipamento, e o software é o programa, tá? Enquanto o hardware ele vai evoluindo, o software também tem que evoluir junto com ele. Então, se a gente colocar um software, o iOS 2G num iPhone X, ele vai ficar muito ruim, gente. Por quê? Porque ele não está preparado para essa tecnologia. Então, conforme vai fazendo a evolução, as versões do iOS elas têm que se adequar, elas têm que melhorar. Claro, vai melhorando função, vai melhorando o gráfico, vai melhorando rapidez, vai melhorando câmera. Então, conforme a versão do iOS vai alternando, vai junto com os equipamentos vão ficando melhores e a versão do sistema operacional também tem que acompanhar ele ficando melhor. Geralmente, os equipamentos eles demoram um pouquinho mais para evoluir, né? A gente tem os equipamentos evoluindo aqui e os sistemas evoluindo aqui. O sistema, como é coisa mais rápida, ele evolui mais rápido. Os equipamentos que vão junto com ele acompanhando. Tá bom? Tranquilos? Facinho, podemos seguir? Gente, quem tiver alguma dúvida aí, me corta aí e fala, tá bom? O áudio tá aberto, não tá? Tá aberto para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Alanis, Karen, Davi? Tranquilo, né? É aula explicativa hoje, gente. Hoje não tem muito o que falar, não. Hoje é mais explicação mesmo, conhecimento de o que existe, como é que é e como não é, tá bom? Então, antes de falar do iPhone 1 aqui, o primeirão, o que eu queria mostrar para vocês? Queria mostrar para vocês um negócio que eu separei aqui. Deixa eu colocar aqui. O iPhone hoje, ó,
que acontece? Eu já mostrei esse gráfico para vocês aqui, né, gente? Esse gráfico mostra para a gente os sistemas operacionais no mundo usados. Então, ó, o iPhone onde está, o iOS. Então, de tudo, eu estou falando de tudo, de computador, de tablet, de tudo. Então, o iOS, pessoal, do mundo inteiro, 14% usa ele, tá? Claro, o Android, o pessoal usa muito mais, porque o Android não só tem nos iPhone, não só tem num tipo de dispositivo que nem o iPhone. Tem desde os mais caros até os mais baratos. Então, logicamente, ele vai ser o mais usado do mundo. Depois vem o Windows, né, que todo mundo usa o Windows em casa, o Windows nas empresas. E o iOS, pessoal, ele é o terceiro, ele é gigante aqui, ó, ele é o terceiro sistema operacional usado no mundo. E o quarto, aqui, ó, para vocês verem que engraçado, é o OS X. Que o OS X, que ele é? É o sistema operacional para computadores da Apple, tá? Então, pela estatística... Oi, pode falar, Gabi. Conforme os celulares vão sendo criados, as atualizações para os celulares antigos vão, tipo, acabando? Então, ótima pergunta. O que acontece? A tendência é assim. A tendência é um celular antigo ele começar a ser obsoleto, não porque ele não tem sistema operacional para ele. Não é porque ele não evoluiu. Ah, eu tenho um iPhone 4 lá, só que ele não atualiza mais. Por que ele não atualiza mais? Porque ele não aguenta. Porque a parte do hardware não tem como tu atualizar. Entendeu? Então, não tem como. Então, a evolução acontece, meio que junto. Não é tão juntinho ali, mas a evolução do software, do sistema operacional, ela evolui mais rápido. Então, um celular, o iPhone 4, o iPhone 3, os antigos, que ele não evolui mais, não é porque ele não evolui mais, é porque o sistema operacional ele já não consegue mais suportar o sistema operacional novo. Ele não consegue, entendeu? Precisa de mais memória, precisa de mais velocidade no disco, precisa de mais tamanho de tela, um monte de coisa. Então, eles fazem o quê? Eles evoluem os outros sistemas operacionais e eles travam, meio que travam o quê? Eles travam os celulares mais antigos para não receber atualização. É isso que acontece, tá? Tanto no Android, quanto no Windows, quanto no iOS, qualquer equipamento é assim que funciona, tá bom? Beleza, Gabi? Tranquilos? Professor, qual é o nome desse site? Esse site é muito legal, tá, Melissa? Esse aqui, ó. Esse site aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. É esse aqui, ó. GS Start Counter. O que ele faz? Ele mostra pra gente o que está acontecendo hoje. Então, ó, nesse momento, 2020, tá? 2020. Ai, desculpa, pessoal. Deu uma zica aqui. Vamos lá. 2020, o que acontece? Olha a diferença aqui, ó. O Android, falando só de celulares, ó. Se eu estou falando só de celulares, ó. O Android, ele é o 74% usado e o iOS vem logo em seguida. Isso aqui eu estou falando no mundo inteiro, tá? Se eu colocar nos Estados Unidos, que é o local que usa mais, quer ver? Ó, vou colocar aqui nos Estados Unidos, quer ver? Estados Unidos. Se eu clicar aqui nos Estados Unidos, olha o que acontece. Vamos ver aqui. Qual é o sistema? Ó, o iOS, ele passa, tá vendo? Lá nos Estados Unidos, muito mais gente usa iOS do que Android. Tá vendo? Muito mais gente. Então, os sistemas operacionais aqui dependem muito da localização. Se a gente for na China, vamos ver na China aqui, ó. Vamos ver se a gente acha. Na Ásia, vamos colocar na Ásia, que é um mercado meio louco, né? Olha lá, o Android ganha também. Depois veio esse KaiOS, que eu nem. Isso aqui é um sistema operacional deles lá. Tá vendo? Dos chineses malucos. Tá vendo? Isso eu queria colocar só na China, gente. Vamos ver se a gente acha só China. Cadê China? A China. China é engraçado, quer ver? Ó, Android também. Android e iOS. Tá bom, pessoal? Eu queria mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona é, a, a, a usabilidade deles, tá? Deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma pergunta? O pessoal está perguntando aí, né? Cadê o chat? Tá. Na verdade, Gabi, não é que nos Estados Unidos é mais barato, é que o dólar é caro, né? É que o dólar é caro, entendeu?
Nos Estados Unidos é o preço normal. Se você vai pagar num iPhone X $700, coloca aí $700, vamos fazer a continha. Um iPhone X está $700. Quanto é o dólar? Quanto é o dólar? 5. Vai dar R$3.500. Só que não é R$3.500. Por quê? Imposto mais 60% de imposto dá quanto? Dá quanto? 6 conto. Quase 6 conto. Tá? É o preço mesmo. É isso mesmo. Não é eles que são baratos. É a gente que é muito caro. Tá bom? É a gente que é muito caro. Deixa eu colocar aqui, cadê? Um dólar tá quase R$6. Então, o dólar tá caro. São alguns agravantes que fazem coisas serem caras pra gente. Primeiro, dólar. Segundo, imposto, tá? Então, eu compro um iPhone. O iPhone tá $700. Se a gente colocar na conversão real, vai dar quase R$4.000. Só que eu não compro um iPhone X por R$4.000. Por quê? Porque eu tenho imposto. Eu tenho no mínimo 60% a mais. Então, 60% a mais de 4.000 vai dar o quanto? Mais 2.000 em cima, né? Quase 2.000 em cima. Vai dar quase 6 conto. 6, 7 mil. Tá bom? Isso. É isso mesmo, Paulo. A ideia é essa, tá? Vamos lá, gente, então? Vamos continuar aqui rapidinho, eu quero falar das versões. Pessoal, eu vou passar rapidinho nas versões, que não interessa muito pra gente as versões, tá? Interessa a evolução, como a gente falou, do Android, tá bom? Olha lá. Professor, lá na Austrália eles usam mais Apple, Samsung e Huawei. Sim. E um tal de Oppo. Na verdade, ô Melissa, o Oppo é um celular chinês, tá? Que logo, eu falei isso para vocês quando a gente está falando de Android. Presta atenção no Oppo e presta atenção na Huawei, que são os próximos que vão chegar destruindo tudo aí, tá? Vamos lá então. Então, gente, na primeira versão do iPhone, né, do iOS, na verdade não era iOS, era iPhone OS, tá? A primeira versão do sistema ele veio o quê? Multitoque, dispositivos móveis, apresentando o quê? Uma versão móvel do OS X. Então, como eu falei lá no começo da aula, existia já o sistema operacional da Apple, só que para computadores. Aí o Steve Jobs, ele fez essa portabilidade do sistema operacional da Apple, de computadores, que é o tal do OS X, e criou o iPhone OS, que é o sistema operacional para dispositivos móveis da Apple. Quando foi em 3 de março, ele criou aqui o kit de desenvolvimento de iPhone ou iPhone SDK. Gente, esse kit de desenvolvimento, o que eles fazem? Quando eu vou fazer imagine, eu vou criar, vai sair um videogame. Vamos fazer uma analogia aqui rapidinho. O Cássio fez uma pergunta aqui rapidinho que eu quero falar. Era caro na época? Cássio, a época era caro do mesmo jeito que é hoje. Se você coloca aqui, ó, no lançamento, o iPhone está $600, aí em 2008, o iPhone 1 foi $600. A média foi essa mesmo, tá? Se você for ver o lançamento do iPhone 6, é essa base, $500, $600. Ele sempre mantém a base. Tanto que vai cair no preço dos antigos e vai ficando a base dos outros, tá? A ideia é essa mesmo, tá bom? Vamos fazer uma analogia aqui rapidinho, gente. Quando a gente vai desenvolver alguma coisa, não está muito na matéria, mas é muito legal, é uma coisa legal para a gente entender. Quando eu vou criar alguma coisa, quando eu vou desenvolver um equipamento desse tipo, mundial, né? O que o iPhone fez? O iPhone, ele revolucionou, a gente sabe que ele revolucionou. Ele veio para fazer coisa nova. Então, quando ele veio fazer coisa nova, não existiam empresas que sabiam como é que ele funciona, não sabiam empresas como vai desenvolver software para ele, tá? Como que eu vou colocar uma coisa no mercado se eu não tenho empresas ao redor para desenvolver software? Para desenvolver tipo um WhatsApp, desenvolver o Facebook. Como o Facebook vai desenvolver um Facebook para o iPhone se o Facebook não tem um iPhone para testar? Entendeu? Por isso que eles criam o tal do SDK. SDK, que é Developer Kit, um negócio assim, tá bom? É kit de desenvolvimento. Imagine, rapidão aqui, eu tenho o Xbox e o PS5 que vão ser lançados agora no final do ano.
né? Todo mundo já sabe, mais os meninos aí que gostam de jogar, que nem eu gosto também, né? Como é que funciona com as empresas de jogos? As empresas de jogos, elas têm que ter um tempo de no mínimo ali 2 anos, 1 ano, para desenvolver os jogos, tá? Mas para desenvolver os jogos, ela precisa do videogame, ela precisa do equipamento para fazer isso. O que ela faz antes? A Sony, a Microsoft, a empresa que está fazendo o equipamento, antes de lançar 12 meses no mínimo, passa o kit de desenvolvimento para a empresa que está desenvolvendo. Então, a empresa que está desenvolvendo já está com o videogame há anos já. Há meses, quase há anos já, entendeu? É a mesma coisa do iPhone. Quando o iPhone foi lançado, gente, ninguém sabia o que ia fazer. Aí o que foi feito? Em 2007, o Steve Jobs ele lançou o SDK para o pessoal começar a programar coisa para ele. E em 2008 ele lançou o iPhone. Tá bom? Vai sair o PS5 antes, tá bom? Beleza? Aí depois de um tempo veio o iPhone OS 2. Gente, o OS 2 revolucionou muito porque veio o 3G. Foi quando começou o 3G, veio a grande melhoria na inclusão da Apple Store, da App Store, tá? Então, para eu baixar as coisas, para eu fazer as coisas, ela veio junto no iPhone OS 2. Gente, a base dessa aula é como se fosse a do Android, que a gente falou bastante das versões. Eu vou passar bem rapidinho para a gente não perder tempo, tá? Basicamente é isso. São versões e versões. Até a de hoje, que está na 13, passando para 14, tá? Depois veio o OS 3, né? O iPhone OS 3, foi lançado em 2009, depois de alguns anos já, que foi o 3G, tá? E o esquema de copiar e colar também MMS. MMS, na verdade, é o avô do WhatsApp. O que é o MMS, pessoal? É um SMS, que é uma mensagem de texto, com alguma coisa, com alguma fotinha, com alguma musiquinha, essas coisas. Aí o iPhone ele foi lançado, né, começou a aperfeiçoar com isso. Vocês estão percebendo, pessoal, que a ideia é a mesma, desde o Android, do iPhone, do Windows. Então, faz a ideia e vai evoluindo conforme o tempo. Giovanni, nos Estados Unidos não se usa o WhatsApp, sabe por quê? Por que uma perguntinha aqui para colocar para vocês acordarem. Pessoal, por que nos Estados Unidos não se usa o WhatsApp? Vocês sabem? Alguém tem ideia? Não faz ideia? Deixa eu ver o que o Cássio falou aqui, peraí. DDR5, Cássio? Então, depende muito, porque não só depende de lançar o DDR5, depende do para que vai usar as placas, se elas vão comportar, se o processador ele vai funcionar bem. Não é assim, não é mágico o negócio. Para desenvolver software é muito mais fácil do que hardware. Hardware precisa de um monte de coisa. Ninguém sabe, gente, por quê? Porque eles não. Só o Paulo matou aqui, ó. Muito bem, Paulo. Na verdade, a popularização do WhatsApp aqui no Brasil e nos países de terceiro mundo vieram por quê? Vieram porque a gente não tinha costume de mandar mensagem de texto. Eles sempre mandaram mensagem de texto. E eles usam SMS para isso. Para eles, o SMS para eles está ótimo. Eles usam o SMS. Não, nem é o FaceTime, não. É isso. Porque o SMS lá é grátis. Não precisa de internet, né? Não precisa de internet. É a linha telefônica normal. E o SMS lá é muito mais. Como é que se fala? Muito tempo eles usam SMS. Que a gente vê nos filmes antigos, o pessoal mandando mensagem via SMS para as pessoas. Tá? Tá? Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui que a gente tem 1 minuto só. Vamos lá. O iOS 3 veio. O iOS 4 não teve muita mudança, que foi feito em 2010, né? Simplesmente. A mudança que teve do 3 para o 4 foi o quê? Foi que, em vez de colocar iPhone OS, ele colocou o nome para iOS, tá? E, inclusive, colocou a função de multitarefa. Isso aqui já tinha uma ideia, mas ele começou a vir no 4, tá? Beleza, pessoal? No 5, ele foi uma evolução do 4, no caso, né?
Só que ele fez o quê, gente? O que ele melhorou? Ele melhorou. Foi quando começou a vir aqui, ó, o tal do chamada iCloud, que é a nuvem da Apple. Então ele começou a usar a iCloud, começou a ver muita coisa da internet, começou a ter acesso rápido nos programas. Então, Twitter, o Instagram, essas coisas começaram a usar rapidamente o quê? A câmera dele, tá bom? Aí depois veio o 6, né? Vê que todo veio o 6, vem a função de não perturbe. Aí, gente, é funcionalidade que vai evoluindo. Então, o que melhora quando eu mudo de uma versão para outra? Primeiro, ele acompanha o hardware, deixa o hardware um pouquinho mais rápido, né? Acompanha a evolução das peças do próprio dispositivo. Você vê que o dispositivo no 6 é muito diferente do 1, né? E vai melhorando algumas coisas de rapidez, melhora como está o sinal de internet, melhora como está o sinal de Wi-Fi, melhora como está o sinal de 3G, e aí vai vindo 4G. Cada vez que for colocando alguma coisa, ele vai aumentando a versão do iOS. Então, sempre quando tem uma mudança de versão, é para acrescentar alguma coisa, tá bom? Beleza? Depois veio iOS 7. Gente, eu não vou ficar lendo isso aqui, porque isso aqui vocês dão uma lida e já era. O que conta pra gente é saber da evolução e dos pontos focais, tá? Que o iOS veio em 2013, tá? E apresentou mudança na interface gráfica, que basicamente é a que a gente usa mais hoje, né? Tá bom? E veio a última versão do iOS, o iOS 7.1. Beleza, gente? Depois veio a 8, em 2014. A 9 em 2015. Vamos lá que eu tô ligado no tempo aqui, né, gente? Tem 1 minuto só. Tá bom? Aí o 10, e eu quero chegar logo na última aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia, tá? Depois eu vou dar uma repassada aqui nas versões, tá? A 13, pessoal, a 13, que é o que é usada bastante hoje, tá? Tá saindo a 14 aí para 2020, alguns betas já estão funcionando, tá? Só que o pessoal usa bastante hoje o 13. Se eu for colocar aqui, ó, nas versões, ó as versões aqui, ó. Hoje, a versão mais usada do iOS hoje é a versão 13. Então, como até o pessoal estava falando lá, outras versões existem funcionando? Existem o iOS 6, existem o iOS 7? Sim. Por quê? Porque depende muito Tem gente que está com celular antigo, e esses celulares antigos não é evoluído. Não é atualizado para as versões novas, porque não suporta. Tá bom, pessoal? Facinho, tranquilamente, suave hoje. Hoje foi mais conceito, né, gente? Eu falei rapidinho aqui, porque não tinha muita coisa que falar. O legal é mais a gente saber da história da situação. Tá bom? Semana que vem eu vou dar uma repassada nas versões aqui e a gente já vai para coisa nova, tá bom? Gente, quem não conseguiu print, manda e-mail para mim que eu mando os slides certinho. Ou então lá no link tem os slides, tá bom? Gente, um beijo a todos. Quero que semana que vem o pessoal participe mais. Eu sei que o pessoal participou bastante no chat, mas vamos ligar o fone aí, né? Só o professor falando sem parar até morrer, tá explodir o cérebro? Aí não dá, né? Tchau, gente. Um beijo a todos. Tchau, Gabi. Tchau, Paulo. Tchau, Show! gente. Tchau, pessoal.